Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de correção de questões. Hoje eu trouxe para vocês uma questãozinha da prova da Polícia Civil do Estado de Goiás, de delegado de polícia, e uma outra questão da Procuradoria do município de Campinas, que é a Fundação Carlos Chagas, que foi a banca examinadora. Pois bem, vamos corrigir primeiro a questãozinha da prova de delegado de polícia de Goiás. O Sistema Tributário Nacional é integrado por um conjunto de princípios e regras que limitam o exercício do poder tributário do Estado. Acerca do exercício da competência tributária, verifica-se que a anterioridade aplicável ao direito penal tem igual aplicação na seara tributária, sendo vedada qualquer alteração na legislação tributária, ainda que não corresponda a aumento do tributo. Vejam, a anterioridade aplicável ao direito penal tem igual aplicação na seara tributária? Não, né, pessoal? O princípio da anterioridade aqui no direito tributário, seja anual, seja nonagesimal, nós levamos em consideração a publicação da norma, e aí nós contamos 90 dias e, concomitantemente, o próximo exercício financeiro, quando o tributo ele respeita ambos os princípios, tá? Essa é a regra. Logicamente que nós temos exceções, tributos que respeitam apenas a noventena, e tributos que respeitam apenas a anterioridade anual, e tributos que não respeitam nenhum dos princípios, tá? Da anterioridade anual ou nonagesimal. Pois bem, B. É vedada a cobrança de tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada lei que os instituiu, aumentou ou reduziu. Veja bem, nós temos tributos que não são tributos que observam o princípio da noventena, né? A noventena, princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal. Por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, ele observa apenas o princípio da anterioridade anual do próximo exercício financeiro. Por isso, se eu tenho uma lei que venha instituir aqui, no caso, a majorar a alíquota do imposto de renda, sendo publicada no dia 28 de dezembro de 2019, vamos supor, e no dia 1º de janeiro de 2020, nós já temos que essa nova alíquota ela é viável de ser cobrada, tá? Então, não precisa observar aqui os 90 dias. A imunidade religiosa é consectária da garantia fundamental da liberdade religiosa, que tem alcance além do templo religioso. Sim, essa alternativa aqui é correta. Por quê? A finalidade da norma, e aí nós temos aquela interpretação teleológica que busca a finalidade, é a garantia da liberdade religiosa. É uma garantia fundamental. Ok. Que vai além do templo religioso, ou seja, do prédio. No meu livro, eu até menciono para vocês que nós temos que entender que aqui a religião, ela transcende, né, o prédio, transcende a igreja, transcende o templo de qualquer culto. Quando eu falo templo de qualquer culto, eu não estou pensando apenas no edifício. Eu estou pensando nas práticas. Tanto que, para garantir aqui a liberdade religiosa, cemitério mantido pela instituição vai fazer jus à imunidade tributária dos impostos, a casa do frei, do pastor, do padre, o carro também, enfim. Nós temos várias situações que eu elenco no livro que fundamentam, né, essa posição de que templo de qualquer culto não está adstrito à edificação, ao prédio. Toma cuidado. Então, a alternativa C, ao meu ver, está correta. Vamos ver as demais. A vedação do não confisco ao Estado no exercício do seu poder de tributar limita a perda de bens no âmbito criminal. Não, né? Então, nós temos aqui também que o princípio do não confisco limita as multas tributárias, o tributo com efeito confiscatório, enfim. E as regras de imunidade tributária devem ser interpretadas restritivamente na medida em que correspondem a benefícios fiscais aos contribuintes. Gente, a gente até pode pensar numa interpretação restritiva, mas quanto aos benefícios fiscais, nós não pensamos nesse sentido. Logicamente que nós temos aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as chapas, as tintas utilizadas para impressão de jornais, periódicos, livros, enfim, não são acobertadas pelo manto da imunidade tributária referente aos impostos, diferentemente dos papéis. Por quê? Papel está na Constituição Federal de forma expressa, e tudo que é assimilável a papel também, como e-books, e-readers, que são suportes
para o livro, né? O conjunto de ideias. Chapas e tintas não são assimiláveis a papéis, então nós temos essa interpretação restritiva. Logicamente que nós utilizamos bastante a interpretação teleológica, que busca a finalidade da lei e também a ampliativa, mas nada obsta que nós também tenhamos a interpretação restritiva sendo utilizada, tá? Cuidado com isso. Diferentemente da isenção tributária, nós temos que a interpretação utilizada é a literal, lá do artigo 111 do CTN. Portanto, a banca que elaborou a prova da Polícia Civil de Goiás, do cargo de delegado de polícia, compreendeu ser a alternativa C correta. Vamos fazer a leitura mais uma vez? A imunidade religiosa é consectária da garantia fundamental da liberdade religiosa, que tem alcance além do templo religioso. Ok, né? Uma questãozinha que está envolvendo a parte de imunidade e também de princípios. Ano de 2016, Banca Fundação Carlos Chagas, Prefeitura de Campinas, de São Paulo, prova de procurador. Acerca dos princípios consagrados pela Constituição Federal, é correto afirmar: A. Somente a União poderá instituir tributo para estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, sem qualquer ressalva. Olha isso. B. Os entes políticos tributantes não podem cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos após o início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. C. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei ou decreto que o estabeleça. D. Os entes da federação não podem instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, admitindo-se, entretanto, levar em conta a distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Gente, isso aqui também não pode, né? Já mencionei no livro, inclusive. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Até aqui, ok, né? Mesmo os impostos de característica real poderão ter característica pessoal. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Gente, interessante essa alternativa E, né? Porque sempre que possível, nós vamos ter este caráter pessoal dos impostos. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é quanto à possibilidade da progressividade das alíquotas do ITCMD. Nós tivemos entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que há a possibilidade das alíquotas do ITCMD serem progressivos de acordo com o quinhão herdado pelo herdeiro. E lembrando que nós estamos falando de um imposto real. Então, quando eu admito essa progressividade de alíquota, eu estou levando em consideração a capacidade contributiva, a capacidade econômica daquele indivíduo. Então, quanto mais ele herdar, maior for o quinhão herdado, nós vamos ter aqui a progressividade da alíquota do ITCMD, tá? E lembrando que é um imposto real e não é um imposto de caráter pessoal. Toma cuidado com isso, é um ponto importante. A alternativa E foi considerada correta pela FCC. Pois bem, finalizo com vocês este nosso bloco de correção de questões. Até mais!